Olá, eu me chamo Jorge Miklos, eu sou docente do Instituto Freedom e ministro aulas em vários cursos aqui, voltados para o conhecimento da psicologia analítica, da psicologia profunda, da psicologia junguiana. E hoje eu selecionei como tema, um tema bem polêmico, muito interessante, que parte de uma pergunta, né? Qual é o papel do mal para a vida humana? Qual é o papel do mal no mundo? Esse é um tema muito antigo, né? O conflito entre o bem e o mal, né? O conflito humano entre o bem e o mal. Esse é um conflito, essa é uma questão que ela é universal, ela toca todos nós, ela assola muita gente não gosta muito de falar sobre isso, né? O mal, ele é um pouco estigmatizado, assim como a morte, né? As pessoas não gostam muito de falar sobre o mal, né? Ninguém gosta de falar sobre morte. E a gente tenta, ao máximo possível, se afastar do mal e se afastar da morte. Mas é só dobrar a esquina e os dois estão lá esperando a gente. Então, o problema do mal, ele foi abordado por várias escolas filosóficas, por várias religiões, por vários sistemas de pensamento, por várias mitologias, porque o mal ele faz parte da existência humana. Não existe existência humana que não seja permeada, não existe existência humana que não seja atravessada pelo mal. Nesse sentido, é que o mal é um tema universal, um tema que nos diz respeito a todos nós, né? Ele é um tema atemporal, ele não tem tempo, ele não tem espaço, ele não tem época. O mal, ele está aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e não há como não lidar com ele, não é verdade? Então a pergunta é essa, né? Qual é o problema do mal, né? Assim, qual é o papel que o mal exerce sobre a nossa vida? A Hannah Arendt, na década de 60, o Serviço Secreto de Israel, ele identificou um nazista que estava se escondendo, vivia com um nome falso, que vivia escondido na Argentina. Trabalhava numa metalúrgica alemã e o nome dele era Adolf Eichmann. E o Eichmann, ele vivia lá clandestinamente, com documentos falsos, mas ele tinha trabalhado para o exército alemão, para a SS, e ele foi responsável pela deportação de mais de 1 milhão de judeus. O Serviço Secreto de Israel identificou o Eichmann e conseguiu sequestrá-lo, capturar o Eichmann em Buenos Aires, e ele foi levado, foi sequestrado literalmente pelo Serviço Secreto israelense para Israel, e onde ele foi julgado. E a Hannah Arendt, ela foi convidada por um jornal chamado New Yorker, e ela acompanhou o julgamento do Eichmann, e ela escreveu vários artigos, e desses artigos resultaram mais tarde num livro que chama-se A Banalidade do Mal. Nesse livro, A Banalidade do Mal, a Hannah Arendt enfrenta também a questão do mal, dizendo o seguinte, que o Eichmann não era um psicopata, não era um louco, não era um sádico. Ele era uma pessoa absolutamente normal, assim como todos nós. Ou seja, a Hannah Arendt arrumou uma encrenca pesada quando ela escreveu isso, né? Porque principalmente a comunidade judaica esperava que o Eichmann fosse considerado pela Hannah Arendt um psicopata, um monstro, um sádico, um assassino cruel e sanguinário. Mas nada disso. A Hannah Arendt considerou no final do julgamento, ela acompanhou todo o julgamento, todo o processo do julgamento do Eichmann. Aliás, você pode depois assistir, tem um filme chamado Hannah Arendt que conta toda essa história, eu recomendo. Mas ela vai dizer, olha, na verdade Eichmann é igualzinho a qualquer um de nós. Qualquer um de nós poderia ter feito isso, de maneira que o mal, ele está em nós. Nas pessoas mais aparentemente boas, ou nas pessoas mais aparentemente normais, o mal convive conosco. Enfim, a Hannah Arendt arrumou uma encrenca danada com isso, fez inimigos, adversários. E só depois do falecimento dela, em 1975, é que a banalidade do mal começou a ser encarada de uma outra maneira. Ou seja, o mal ele está à espreita e ele está dentro de nós, né?
Então, o caso é que a Hannah Arendt também foi uma filósofa importante para a gente pensar a questão e a dimensão que esse mal provoca nas nossas vidas. O Eichmann, eu repito, ele foi responsável pela deportação e pela morte de mais de 1 milhão de seres humanos, judeus, homens, mulheres, idosos, crianças, foram catalogados, deportados e sistematicamente, de forma até industrial e covardemente assassinados, né? Bom, esse é um tópico, né, que eu queria introduzir, porque a Hannah Arendt já falou, né, sobre isso na década de 60. Mas o Jung, como eu ia dizendo, ele tinha tocado na questão do mal muito antes, né? O Jung, na década de 50, ele escreveu um livro chamado Aion, o Estudos do Simbolismo de Si Mesmo, e no início desse livro ele fala sobre um arquétipo que, segundo ele, pertence ao gênero humano, à espécie humana, que é o arquétipo da sombra. E a partir dali ele ficou bastante incomodado, né, porque se a sombra ela está presente na vida humana, então por que nós nos afastamos tanto assim do mal, né? Enfim, então eu vou falar com vocês, quer dizer, o mal sob a ótica divina e a ótica centrada no ego. A partir disso, bom, a partir da ótica centrada no ego, a gente tem que diferenciar, né, o mal, né, centrado no ego, o mal centrado no self, entendendo o self como a imago Dei, a imagem de Deus na alma humana, né? Por exemplo, se acontece alguma coisa com você, por exemplo, vamos supor que você cultive um jardim, que você faça uma horta na sua casa ou no seu apartamento, e você está todo feliz ou toda feliz por conta que a sua horta está indo muito bem. Então está dando tudo certo. Você está de bem com a vida, está de bem com a sua horta. Uma bela manhã você acorda, você abre, você vai até a sua horta para ver como é que ela está, para regar, para tratar, para cuidar dela, e o que você descobre? Que uma praga de fungos ou uma praga de insetos atacaram a sua horta e começaram a devorar todas as plantas e os alimentos que você cultivou por lá. A questão desse exemplo muito banal é a seguinte: para você, para o seu ego, a presença dos fungos, a presença dos insetos na sua horta é muito mal. É muito mal, porque afinal de contas você gostava dessa horta, você teve um trabalho danado para cultivar a horta, e lá está a sua horta toda danificada pelos fungos e comida pelos insetos. Porém, na perspectiva dos insetos, na perspectiva dos fungos, o que eles encontraram na sua horta é um bem. Eu estou dando esse exemplo muito simples para apenas dizer para vocês o seguinte: o ego, né, nós, no nosso cotidiano, nós relativizamos o que é o bem e o mal o tempo todo, né? Para muitas pessoas, o que é o bem, o que é o mal. Para muitas pessoas, o fato de um presidente vencer a eleição pode ser muito bem, muito bom. Para outras pessoas do mesmo país, o fato daquele presidente vencer a eleição pode ser muito mal. Enfim, de acordo com os interesses e com a capacidade e com a limitada do nosso ego, nós não temos condições de enxergar a situação de uma maneira mais ampla. Não temos condições de enxergar a realidade de uma maneira que a gente consiga, né, universalizar o bem e o mal. Ou a gente separa uma coisa como boa ou separa uma coisa como má, né? Por exemplo, se comemora, né, a chegada de Cabral no Brasil. A chegada de Cabral no Brasil é comemorada dia 22 de abril, como um dia do bem, né? O descobrimento do Brasil. A gente aprende isso na escola. Foi bem para quem? Foi bem para os europeus, que começaram a implantar aqui um sistema colonialista e enriqueceram muito, alcançaram uma prosperidade econômica, um bem-estar social séculos depois. Para os que aqui ficaram, os que estavam, para os que aqui foram trazidos como escravos, foi muito mal. Então, o mal realmente é uma dimensão relativa. Só o self, só a imago Dei consegue enxergar a diferença entre o bem e o mal de uma forma universal e de uma forma absoluta.
Ou seja, a limitação do ego não permite que a gente consiga fazer a gente consiga dar um olhar para o bem e para o mal de uma maneira não polarizada, né? É por isso que alguns estudiosos, como o próprio Stanford, né, no livro dele, Mal, o lado sombrio da realidade, ele chega a comentar que o processo de psicoterapia é um processo de transformação de perspectiva. Ou seja, a perspectiva do ego, que é sempre relativa e sempre limitada, para a perspectiva do self, que é sempre mais universal e sempre mais absoluta. No fundo, é uma metanoia, é uma forma diferente de se ver a questão, é uma ampliação da consciência. Então, por isso que a gente fala que todo processo terapêutico é um processo de metanoia. É sair de uma visão limitada, sair de uma visão reducionista do nosso ego para uma visão mais abrangente do self, né? E assim a gente consegue ter outra dimensão do que é o bem e do que é o mal para nós. Indo para um outro aspecto, né? A gente pode pensar que como essas questões elas são universais, como nós já dissemos antes, elas atravessam a dimensão humana, então o problema do mal ele estava já presente nas narrativas míticas, nas narrativas que a gente chama de mitologia, né? O problema do mal já estava lá presente, né? Se nós pensarmos, por exemplo, nas narrativas de Gilgamesh, pensarmos em Adão e Eva, pensarmos em Caim e Abel, e pensarmos, né, em várias narrativas míticas que estão presentes no imaginário até hoje, né, atualizadas e reconsideradas à luz da cultura contemporânea, o bem e o mal estão lá presentes, né? Sempre havia uma força do bem, sempre havia uma força do mal. Sempre havia um Deus, que era o Deus da prosperidade, da criação, do nascimento. Vamos pegar o caso aí do Abel. O Abel que era o do bem, que plantava, né? Que colhia, né? Que pastoreava. Então ele era sempre o lado do bem, o lado da luz. E o Caim, que é o lado do mal, lado invejoso, lado sombrio, que vai lá e assassina o próprio irmão por conta da inveja. Então, nas narrativas míticas, né, o mal e a questão do conflito entre o bem e o mal estavam presentes desde tempos imemoriais, né? E por que é importante a gente voltar às narrativas míticas? Aí é uma questão para quem estuda a psicologia profunda, fundada pelo Carl Gustav Jung, deve estar sempre atento a essa questão. Os mitos são verdadeiros mapas da nossa alma. Os mitos, eles são uma cartografia da nossa alma. Neles estão presentes aspectos, né, que pertencem ao gênero humano. Ou seja, as narrativas míticas, elas atravessam a nossa vida, o nosso cotidiano, a nossa história, e os deuses, eles vivem, os deuses, eles moram dentro de nós. Então, o que eu quero dizer é que a história de Caim e Abel é a história de muitos irmãos. E que também a gente pode dizer, numa outra perspectiva mais profunda, que existe Caim e Abel, né, em todos nós. Portanto, o mal na mitologia, né, já a mitologia encarava e trazia essa questão do mal de uma maneira muito contundente, né, muito explicitada, né? Se a gente for pensar também o problema do mal no Antigo Testamento, né, nos livros que pertencem à tradição antiga testamentária, né, dos livros da Bíblia, né, o Antigo Testamento, nós vamos poder perceber uma presença muito reduzida da figura do diabo, da figura de Satã, da figura de Lúcifer, né? Satanás aparece no Antigo Testamento 4 vezes, né? Apenas 4 vezes. Ele aparece de uma forma muito intensa no livro de Jó, como vocês já devem conhecer. O próprio Jung escreveu um livro chamado Resposta a Jó, em que ele discute essa questão do mal de uma forma muito corajosa e muito lúcida e muito contundente, né? Ele aparece num dos Salmos, ele aparece, né, nos Cantares, e ele aparece, né, também nos livros dos profetas. Ou seja, o mal ele está muito pouco presente no Antigo Testamento, o que levou a pensar o seguinte:
Por que o mal está pouco presente no Antigo Testamento? Uma das hipóteses é porque os antigos judeus, os judeus mais tradicionais, encaravam que Deus, Yahvé, ele era por absoluto o bem e o mal. Então, para que uma figura do mal se o próprio Yahvé já representa essa dualidade entre bem e mal? Jung discutiu isso de uma forma muito contundente no livro de Jó. Jung discutiu também, começa a discutir isso no livro do Aion. O Jung não se incomodava muito com uma ideia de um Deus absolutamente bom, de um Deus absolutamente bonzinho. Então, nesse sentido, Jung ele pensou que se Deus, que se o self é a imagem de Deus na alma humana, como que o self pode ser o absoluto bem, sendo que existe tanto mal esparramado pelo mundo? Então, ele voltando, estudando o Antigo Testamento, começou a perceber que os antigos hebreus, eles viam um Deus cruel, um Deus bravo, um Deus justiceiro, um Deus invejoso, um Deus sanguinário. Nós não podemos esquecer de algumas façanhas de Yahvé. Uma delas foi ter destruído o mundo, assim, acabou com o mundo num grande alagamento, numa grande tempestade. A outra foi ter destruído Sodoma e Gomorra, separado as pessoas. Era um Deus que castigava, um Deus ciumento, um Deus virulento. Então o mal ele já estava presente nesse Yahvé. E por isso que alguns estudiosos, como Sandford e o próprio Jung, vão considerar que na literatura e na mitologia testamentária antiga, Yahvé era tido, era visto, era percebido como uma entidade que congregava em si os dois aspectos da realidade, tanto o bem como o mal, de uma forma indivisível. Tá? Agora, quando a gente vai para o Novo Testamento, já há uma mudança, já há uma transformação. No Novo Testamento, o diabo, Lúcifer, Satanás, aparece muitas vezes, uma miríade de vezes. Por que isso? Porque houve uma mudança, houve uma evolução, houve uma transformação na visão que o cristianismo começou a ter sobre o mal. A gente não pode esquecer que, inclusive, o primeiro grande trabalho de Jesus, quando após ele ser batizado, é ele ficar 40 dias e 40 noites no deserto, e quem aparece na frente dele? Satanás, o mal, que vai tentá-lo por 3 vezes para tentar fazer com que Jesus faça o jogo dele. Então, ali no Antigo Testamento, a cultura, ela já começa, a cultura cristã especificamente, ela começa a separar o bem do mal. Começa a dizer, Deus é o sumo bonum e o mal é algo separado da divindade. Foi essa visão cristã que nos contaminou a respeito de nós mesmos. Ou seja, de um lado, você tem um Deus que é pura bondade, absoluta bondade, e um diabo que é pura e absoluta maldade. Então é nessa divisão que, segundo Jung vai mostrar, que vai, de alguma forma, fazer essa dissociação entre o bem e o mal, e vai acabar criando uma concepção que, para o Jung, está completamente equivocada a respeito da natureza humana. Como se a natureza humana, como se Deus, como se o homem fosse criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, e se Deus é pura bondade, logo o homem é pura bondade. Então, onde está o mal? O mal estaria fora do ser humano. O mal teria uma força exógena ao ser humano, seria exterior ao ser humano. E segundo Jung, essa visão ela está equivocada e completamente distorcida a respeito da nossa psique. E é aí que Jung vai trabalhar muito a respeito do conceito de sombra.
A partir dali, o Jung vai enfrentar corajosamente essa questão e ele vai, no livro do Resposta a Jó, dizer, bom, ele não acredita na versão de Santo Agostinho. Então, explicando melhor, um dos grandes teólogos cristãos, chamado Santo Agostinho, um africano que nasceu em Hipona, no norte da África, ele vai desenvolver uma teoria do seguinte: bom, se Deus é pura bondade, como é que o mal pode existir no mundo? Então, o Santo Agostinho ele vai dar um jeito estratégico ele vai criar um sofismo. Sofismo é algo que tem aparência de verdade, mas não é. O Santo Agostinho vai dizer o seguinte: bom, Deus é pura bondade, é o sumo bono, né? E o mal é a privatio bono, ou seja, o mal não existe como ente, o mal não existe como ser. O mal, ele é a ausência do bem. Essa vai ser a organização lógica que Agostinho, um dos grandes teólogos cristãos, vai deixar para que o Ocidente passe então a se pensar como pura bondade e a pensar que o mal está fora de nós. Jung estava absolutamente insatisfeito com essa ideia, ele se contrapôs a isso e enfrentou corajosamente a isso, percebendo na sua prática médica, na sua prática empírica, que não, o mal não é a ausência do bem, o mal está em nós. Né? O mal, ele pertence ao ser humano. E é aí que o Jung vai desenvolver um conceito que é muito caro para a psicologia profunda, que é o conceito de sombra, né? Sobre o qual eu pretendo falar um pouco com vocês. O que é a sombra? O sombra é tudo aquilo que o teu ideal de ego nega ser. Né? A sombra é tudo aquilo que você, que o seu ego, que eu, que o meu ego, não queremos ser. Ou seja, todos nós desenvolvemos, segundo Jung, no nosso processo de socialização, um ideal de ego, né? Aquilo que eu gostaria muito de ser. Né? Então eu quero ser um cara honesto, um cara bonzinho, um cara que abraça árvores, que não maltrata os animais, um cara que faz isso, que faz aquilo, só faz o bem. Eu quero me olhar no espelho e me ver como um cara muito bom. Ora, esse processo ele acaba criando um mecanismo que o Jung vai chamar que é de repressão. Ou seja, os aspectos sombrios eles vão sendo reprimidos, né, no inconsciente humano. Né? Então, a nossa sombra, né, que é esse aspecto que eu nego, né, que eu nego ser, ele começa a ser reprimido para mim. E um outro mecanismo muito comum, eu até costumo sempre dizer isso para os meus alunos, falo assim, mas como é que eu faço para identificar então essa sombra que há em mim, esse negativo que há em mim, né? Esse lado B que há em mim? Eu falei, é muito simples, né? Da mesma maneira que a gente reprime a nossa sombra, a gente projeta a nossa sombra no outro. Ou seja, a projeção é um outro mecanismo também muito particular da sombra e muito comum. Né? Então todos esses ataques, por exemplo, de xenofobia que existem na Europa, toda essa polarização de que, né, eu gosto do bem, eu gosto do mal, um é assim, outro é assado, normalmente é a sombra que está ali projetada. Né? O Jung no Homem e seus Símbolos dá o exemplo que é muito conhecido. O que os nazistas fizeram? Os nazistas projetaram a sombra nos judeus. Né? Mas a sombra, na verdade, é algo que me constitui. A sombra é algo que está em mim, mas que eu nego para não fazer parte do juízo ético, do juízo moral da sociedade. Então, um outro mecanismo sombrio, um outro mecanismo da ação da sombra é o mecanismo da projeção. E um outro aspecto que eu também costumo falar muito em aula é que quando um aluno pergunta, e como é que eu faço para reconhecer a minha sombra? E aí eu costumo dizer, tudo aquilo que você não suporta visceralmente no outro é porque é um aspecto sombrio que você está projetando nele. Dito de outra forma, tudo aquilo que você não suporta visceralmente no outro
que te abala muito, é seu, né? Esse seria o momento mais importante do processo de individuação, processo de realização humana. Qual é? É o de reconhecer no outro aquilo que te incomoda muito no outro, mas tem que te incomodar muito, como seu, como sendo parte constituinte da sua personalidade. E o Jung dizia que isso é inescapável, né? Que enquanto a gente não reconhece a sombra, como nós, enquanto a gente não integra a sombra para a consciência, veja, integrar a sombra não significa deixá-la agir, não significa literalizar a sombra, significa reconhecer que aquilo que no outro você condena muito, no fundo, também é seu, né? Então, em alguns países, por exemplo, as pessoas fazem passeatas, vão para as ruas, fazem passeatas contra políticos corruptos, né? Eu me pergunto, será que essas pessoas não são corruptas também? Será que elas não praticam as pequenas corrupções no seu dia a dia, no seu cotidiano? Será que elas também não burlam a lei? Será que elas também não são desonestas? Em que medida a gente pode considerar isso, né, também uma projeção sombria? Jung dizia que um dos grandes desafios da vida humana é aquele na qual o indivíduo, o ser humano, ele é convidado, ele é convocado para integrar o seu aspecto sombrio, né? E agora, indo para os finalmente, eu vou me referir ao tema do que eu chamo de a ontologia do mal, que é respondendo um pouco aquela questão, né, no inicial da nossa fala, em que eu me perguntava qual é o papel do mal, né, na vida humana. Por que os acidentes acontecem? Por que as catástrofes acontecem? Por que os traumas eles acontecem? Por que o mal ele nos assola de uma forma incontrolável, né? Recentemente mesmo eu comentava com alguns colegas o quanto as coisas muito boas que aconteceram comigo estiveram só fora do meu controle. Da mesma forma que as coisas muito más estiveram fora do meu controle, né? E normalmente quando acontece uma catástrofe, um trauma, um acidente, um sintoma, é muito comum a gente se perguntar por que isso aconteceu comigo? Qual é o papel disto na minha vida? Talvez esse seja o grande desafio do processo analítico, não é verdade? Né? E aí eu vou recorrer aos a toda essa trajetória que eu já fiz aqui com vocês, né? Passando pelo problema do mal na mitologia, o problema do mal no Antigo Testamento, o mal no Novo Testamento, a questão da sombra. E o Jung considerava o seguinte: o mal é o nosso vetor de crescimento. O mal é o vetor do amadurecimento humano, né? Nós não crescemos no sucesso, nós crescemos no fracasso. Nós não crescemos quando tudo dá certo, nós crescemos quando tudo dá errado. Nós não fazemos o motor do nosso crescimento, o próprio Jung vai falar isso, Satanás é o vetor do crescimento do self. No embate lá do Resposta a Jó, ele vai considerar que Yahvé só adquiriu consciência graças à ação de Satã sobre Jó. Foi que Yahvé conseguiu ter consciência do que ele estava fazendo. Então, na verdade, o papel do mal sobre nós, e isso muitas vezes é o grande desafio do processo terapêutico, é tentar refazer a pergunta, não ficar se perguntando por que isto aconteceu comigo, mas para que isto aconteceu comigo. Então, toda a psicologia profunda ela é voltada para o teleológico, né, e não é ficar olhando para o retrovisor, mas é ficar olhando para frente e perceber que muitas vezes o sucesso é o nosso maior inimigo, porque o sucesso nos coloca numa zona de conforto, o sucesso nos coloca numa zona do qual nós achamos que está tudo certo, que nós somos infalíveis, que nós somos responsáveis pelo nosso crescimento pessoal. Dá um certo narcisismo, um certo individualismo, uma certa egolatria. Já é no fracasso, é no acidente, é no trauma, é na tragédia que nós temos a grande janela de oportunidade de crescimento.
Eu sei que é difícil e eu estaria sendo absolutamente hipócrita se eu estivesse dizendo, como é legal. Ninguém gosta do trauma, ninguém gosta do acidente, ninguém gosta da tragédia. Mas o Jung recoloca essa questão para a gente se colocar, né, e dizendo que o mal ele é necessário para o desenvolvimento da nossa personalidade. E principalmente para o desenvolvimento da nossa psique, tanto subjetiva quanto objetiva. Tem uma charge de um artista turco em que ele mostra um homem à beira de um abismo prestes a se suicidar. E ele está diante do sol. E o sol incide sobre o corpo desse homem e projeta uma sombra atrás dele. E este homem se agarra, a sombra deste homem se agarra a uma árvore que está logo atrás da sombra e do homem. Ou seja, a sombra desse homem está salvando ele. Então, muitas vezes, o Jung quer dizer que a sombra nos salva, que o mal é que nos salva. Ou seja, o Jung ele tem um pensamento que extrapola essa binaridade. Não é um pensamento binário, não é um pensamento polar, é um pensamento complexo. Ele percebe que bem e mal está tudo misturado, né? Quanto maior for nossa luz, maior será a nossa sombra, né? Quanto maior será a nossa sombra, também maior é a nossa luz, né? E que a luz também nasce da escuridão. Eu acredito que esse tema ele é de grande importância para todos nós, que a gente não pode deixar de enfrentar esse problema na nossa vida pessoal, na nossa vida coletiva, que o mal ele tem que sim estar na nossa agenda de reflexões diariamente, que nós como somos seres pensantes, nós temos que pensar a respeito do papel do mal na nossa vida. Mas independente disso, eu convido a vocês se perguntarem, né, se vocês já se pensaram, já se perguntaram, se vocês são só pura luz, são só pura sombra, ou se vocês têm muito cinza aí misturado no meio, e se perguntarem também qual é o papel do mal na vida de vocês. E se você gostou, não esqueçam de curtir o nosso canal, aperta aí o sininho para você receber mais notificações e faça aqui uma visita para nós, venha conhecer o Instituto Freedom, eu tenho certeza de que você vai gostar. Muito obrigado e até a próxima.